A paz do Senhor Jesus Cristo. Em alguns minutos Deus irá falar contigo. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração e espero que o Espírito Santo do Senhor ministre tudo aquilo que Ele quer passar, amém? A palavra do Senhor para o teu coração está em Lucas, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. A primeira coisa que me chama a atenção é saber que era um culto de ensino, não era um culto de cura e nem um culto de libertação. Jesus estava na sinagoga para ensinar. Então existia duas impossibilidades dela ser curada. Primeiro, o culto era de ensino e segundo, era sábado. Mesmo diante das duas possibilidades, encontramos a mulher no lugar de culto. Eu não sei qual é a impossibilidade da tua vida, mas uma coisa eu quero te dizer: não saia do lugar de culto. Não saia do lugar que tem a presença. Não deixe de ouvir a palavra. Por mais grandes que sejam tuas lutas, tuas dificuldades, não importa as impossibilidades, onde Jesus está, a condição de milagres. Onde Jesus está, a mudança de ambiente. O culto era de ensino, mas passou a ser um culto de libertação. Porque onde Jesus está, ele é o dono do ambiente. O príncipe da sinagoga pensava ter o controle de tudo, mas na verdade o pregador não era só o pregador, ele era o dono da palavra. E outro ensinamento que eu tenho também nesse texto é que a mulher, mesmo curvada, ela andava. Andava curvada. Eu prefiro alguém curvado do que alguém parado, porque parado desistiu de tudo. Mas curvado, mesmo com o peso das suas lutas, mesmo com o peso da sua dor, você consegue andar, porque você não está andando sem direção. Você está andando em direção a Jesus. Então não desista, tenha fé, porque eu não estou falando de homem, eu estou falando daquele que pode fazer. Para viver um milagre com o Senhor, você não precisa de dia certo, você nem precisa de hora certa, você só precisa de uma palavra de Deus. Se Ele ordenar sobre a tua vida, se Ele declarar sobre a tua vida, quem quiser não gostar, não goste, mas o que há de acontecer, acontecerá, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. E o Amém. interessante, o que me chama aqui, que era impossível. Só que Deus, Ele cria a oportunidade. Né? Aquilo que era impossível de acontecer na vida dela, aconteceu. Aquilo que era impossível, aleluia, para ela, se tornou possível. Por quê? Porque ela estava no lugar certo. O lugar certo abre oportunidade certa para a tua vida. Outra coisa que me chamou a atenção, quando Denise falava que ela estava encurvada, mas ela andava. Ela estava lá. Então tem muita gente que está parada. Tem muita gente que está estacionada, estagnada. É verdade. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para, através desta palavra, Ele te levantar. Ele te fazer andar. Deus não te quer parada. Olha que ela tinha suas limitações. Mas as limitações dela não a pararam. As limitações dela não a estacionaram. Pelo contrário, ela foi, aleluia, ao lugar certo. Onde é que você tem ido? Aonde é que você tem ido? Ela estava no lugar certo. E por estar no lugar certo, ela recebe. Tem muita gente que Deus me diz que não tem recebido porque está indo ao lugar errado. Batendo na porta errada. Está indo batendo na porta errada, está indo atrás de pessoas erradas. Enquanto você não entender que você tem que estar diante daquele que libera a tua vida, que sara as tuas feridas, que renova as tuas forças, você não vai receber o que ele tem para a sua vida. Porque houve um posicionamento. Para ela receber, ela teve que se posicionar. Hoje em dia, muitos querem receber, mas não querem se posicionar. Verdade. E Deus, Ele quer que você se posicione. Ela poderia ter ficado em casa. Ela poderia ter ido para qualquer outro lugar. Mas ela decidiu ir para onde? Para o templo. Ela decidiu ir para o culto. Ela decidiu, mesmo com as fragilidades dela, adorar ao Senhor. Um detalhe interessante aqui, você falando aí. Ela era desprezada por dois motivos. Primeiro, por ser mulher. Para se abrir uma sinagoga, poderia ter 100 mulheres. Se tivesse só 9 homens, não se abria uma sinagoga. E outra coisa, por ser doente. Então, ela era mulher e era doente. Era um lugar de desprezo para ela.
ela era desprezada na sinagoga, ela não era valorizada. Mas você percebe que o culto começa a mudar quando ela entra. Quando Jesus vê ela, é como se Jesus foi por ela. É verdade. E para você ver que no lugar onde ela foi desprezada, Deus mudou a história dela. Muitas das vezes, sabe o que é que nós queremos? Nós queremos que Deus nos mude de lugar para nos honrar. E sabe o que é que Deus diz? Eu não vou mudar você de lugar para honrar você. Vai ser dentro daquele lugar. Vai ser ali onde muitos não querem a tua presença. Que eu vou mudar a tua história. Que eu vou mudar a tua vida. Que eu vou mudar a tua situação. Independente de quem estava olhando aquela mulher. Independente de quem estava desprezando ela. Ela não deixou se intimidar. Mais um ponto aqui. O chefe da sinagoga ficou indignado com Jesus, porque Jesus havia feito isso, mas não falou para Jesus, falou para a mulher e para a multidão. Aí criticou a mulher e a multidão, mas a indignação dele, a origem da indignação dele era Jesus. Tem muita gente indignada com você, mas não é alguma coisa que você faça ou você diga, é simplesmente porque Jesus está na tua vida. É simplesmente pela forma que Jesus te usa. Tá aqui a indignação do chefe da sinagoga. Era com Jesus, mas falou contra a mulher. Era com Jesus, mas falou contra a multidão. Se levantam contra você, às vezes você pergunta até por quê. Porque você não faz nenhum mal, porque você não critica. Não é você, é quem está por trás de você. É Jesus. É verdade. E aqui ele se indigna. E no decorrer da caminhada, muitas pessoas vão ficar com raiva de nós. Muitas pessoas vão se indignar, aleluia, contra nós. Por causa de quem? Por causa de Jesus, que está em nós. Mas mesmo acontecendo diversas situações dentro daquele local, aquela mulher, ela recebeu nada. Nem ninguém vai impedir de você receber o que Deus tem para te entregar. Nada, nem ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, para fazer na tua história. Deus é Deus que começou e Ele é Deus que termina. Então você tem que descansar o seu coração. Não tem para fariseu, não tem para chefe da sinagoga, não. Aqueles que não queriam ver o milagre acontecer na vida dela, viram. Outro detalhe, como ela era curvada, ela andava olhando para o chão. E a Bíblia diz que Jesus a viu. Ela não viu Jesus, mas Jesus viu ela. Ela não viu o que estava acontecendo, mas Jesus estava trabalhando. Às vezes você não está vendo. Sua visão está na terra. Mas se você olhar para cima, você vai saber que no céu o teu nome é citado. Que no céu Jesus já está vendo o teu sofrimento. E que no dia e na hora certa que ele marcar, porque foi Jesus que marcou. É tanto que o chefe da sinagoga disse, não, tem 6 dias, deixa ela vir segunda, deixa ela vir terça. Jesus disse, de jeito nenhum, nem mais um dia curvada. A data é essa e a hora é essa. Quem marcou foi Jesus. E se Jesus marcou, ele faz acontecer. Eu creio. Amém? Amém.